Olá, galera! Vamos falar sobre a transcrição ou síntese do RNA. Depois de ter falado sobre a replicação, que é a síntese do DNA, hoje nós vamos falar sobre a transcrição, que é a síntese do RNA, que vai ser muito importante para o processo final de tradução da proteína. O DNA tem como função básica a síntese proteica. Só que ele está localizado no núcleo da célula. No entanto, nós sabemos que essa síntese proteica ela ocorre no citoplasma e não no núcleo. E aí surge uma pergunta: como é que ocorre a síntese proteica no citoplasma se o DNA ele se encontra no núcleo da célula? Dessa forma, ele vai precisar do auxílio de outras moléculas, como por exemplo a do RNA. O DNA, então, ele vai transferir toda a informação para a síntese de uma molécula de proteína para o RNA, que atravessa a membrana celular em direção ao citoplasma, onde vai acontecer a síntese proteica propriamente dita. E o nome desse fenômeno é tradução, tá? Que é a síntese proteica, ok? Essa transferência de informação do DNA para o RNA é conhecida como transcrição, que, diferente da replicação, não ocorre ao longo de todo o DNA. Então, ele não vai ocorrer ao longo de toda a cadeia verdinha aí representada pelo DNA. Só é realizada ao longo de genes individuais ou grupos de genes específicos presentes na molécula de DNA. Então, apenas uma porção do DNA que vai ser copiada em RNA. O processo de transcrição ele é baseado na complementariedade de bases. Tá? Então, o que é essa complementariedade de bases que a gente já viu lá em material genético? A citosina vai ligar somente a guanina e a adenina, no caso do RNA, vai ser ligada à uracila, né? A timina vai ser ligada à adenina, tá? Na formação do RNA dentro lá do núcleo. Então, essa replicação ocorre dentro da chamada bolha de transcrição, tem início quando o RNA polimerase se liga a uma sequência específica do DNA, conhecida como promotor, localizado no início de um gene. Nesta sequência, existe uma região chamada de sítio de iniciação, que contém a primeira base do DNA a ser transcrita em RNA a partir desse ponto. A RNA polimerase ela vai se mover ao longo do molde, né, da fita molde, sintetizando o RNA até alcançar uma sequência de terminalização da transcrição, tá? E finalizando aí toda a transcrição. Então, uma unidade de transcrição é uma sequência de DNA transcrita em uma única molécula de RNA. Nos eucariontes, uma unidade de transcrição é, em geral, composta por um único gene. Tá? Então, nos organismos mais complexos, uma unidade de transcrição vai ser um único gene, enquanto que nos procariontes, uma atividade de transcrição contém, em geral, instruções para diversas cadeias polipeptídicas, ou seja, diversas proteínas. Em um segmento de DNA, que corresponde a um gene, as duas cadeias elas se separam. Uma das cadeias vai atuar como cadeia molde para a síntese do RNA. A outra ela é chamada de cadeia código, que possui a mesma sequência de bases do RNA que vai ser transcrito, com a diferença de possuir timina ao invés de uracila. Então, aqui nós temos o exemplo. Aqui, em laranja e verde, nós temos aí as cadeias do DNA, né, que são complementares, antiparalelas. Aqui é a nossa cadeia código, que vai ser idêntica ao RNA, exceto pela presença de timina, e o RNA vai ter uracila. Essa segunda cadeia que está em verde é a nossa cadeia molde. É ela que vai servir de cópia para que a gente faça, né, para
para que todas as moléculas ali presentes na transcrição façam, então, esse RNA. Então, aqui, ó, se nós percebermos, a citosina, a guanina vai ser composta lá no RNA por uma citosina. Seguindo aí a timina, adenina, citosina, guanina, a adenina vai ser composta ali no RNA por uma uracila, tá? Então, nós temos aí a nossa fita de RNA após a transcrição, igual a cadeia código e seguindo aí a complementariedade das bases da cadeia molde. Em um cromossomo, normalmente ambas as cadeias do DNA podem ser usadas como molde para o RNA, mas em determinado gene é sempre a mesma cadeia que é utilizada como molde. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o gene 1. O gene 1 vai ser usada como cadeia molde para essa fita de DNA, enquanto que o gene 2 vai ser usada como molde a fita aqui, ó, de cima. E as cadeias código vão ser as cadeias complementares, ok? Então, onde ocorre a transcrição, né? E como ocorre essa transcrição? A transcrição ela vai ocorrer no núcleo da célula, nos eucariontes, realizadas ao longo de genes individuais ou grupos de genes específicos. E como ocorre essa transcrição? Quais são as etapas para realizar a transcrição? Então, as etapas, a primeira é o reconhecimento do molde do DNA, é o início da transcrição e a fase de alongamento e a fase de término, que vão compor aí todas as fases de transcrição. A RNA polimerase, no início da transcrição, ela vai reconhecer o molde do DNA, vai se ligar fortemente ao DNA apenas quando ela encontra a região promotora, causando então o desemparelhamento, ou seja, a divisão ali da dupla hélice de DNA. Nesse caso, toda a região promotora contém uma sequência de bases específicas importantes que vão marcar o local de início da síntese de RNA. Então, vamos lá. Depois disso tudo, depois de reconhecer o molde do DNA, vai ter a fase de iniciação ou o início da transcrição, tá? O início da transcrição se dá quando um primeiro nucleotídeo trifosfatado ele é posicionado sobre a cadeia molde do DNA, por ação também da RNA polimerase. Então, a RNA polimerase é a principal enzima aí do processo de transcrição. A RNA polimerase, ela permanece ligada à região promotora, enquanto são adicionados os primeiros nucleotídeos da cadeia de RNA sendo sintetizado. Essa fase pode ser prolongada pela ocorrência de eventos abortivos, né? Então, podem ocorrer alguns eventos abortivos, por quê? Porque as enzimas sintetizam transcritos de tamanho inferior a 10 nucleotídeos, não seguindo, então, a transcrição. Essa fase abortiva aí, de pequenos segmentos sendo formados, ela termina quando a RNA polimerase consegue estender a síntese além desse tamanho e segue para a próxima fase, que é a chamada fase de alongamento. A fase de alongamento, ela acontece após a fase de iniciação, quando a subunidade sigma de RNA polimerase se dissocia e diversos fatores de alongamento se associam à RNA polimerase, que passa a se deslocar ao longo do DNA, alongando então essa molécula de RNA. Quando a RNA polimerase se move ao longo da molécula, ela desenrola a hélice, expondo um novo segmento da cadeia molde. Os nucleotídeos vão sendo covalentemente unidos à extremidade de 3' da cadeia de RNA em formação.
Então, a formação do RNA mensageiro se dá sempre na direção 5' 3', com a incorporação dos nucleotídeos complementares aos da fita de DNA. Tá? A parte do RNA formada vai se soltando do DNA e após a polimerase passar, a região do DNA já copiada já vai voltando a se emparelhar novamente. Então, o DNA ele já vai se refazendo em dupla hélice. Após a fase de alongamento, nós temos a fase de término. Essa fase envolve o reconhecimento de uma sequência sinalizadora do DNA, que é conhecida como região terminalizadora, que indica que a transcrição ela deve parar. Tá? Quando a última base ela é adicionada ao RNA, a bolha de transcrição ela se desfaz, né? Então essa bolha aqui vermelhinha ela se solta. As duas cadeias de DNA finalizam seu emparelhamento e o RNA e a enzima se soltam também. Então, nós temos aí a formação da cadeia de RNA representada por essa cadeia amarelinha. A RNA polimerase ela vai quebrar as pontes de hidrogênio, separar as fitas e expor os nucleotídeos a serem transcritos. Essa transcrição ela vai acontecer após a separação das fitas, vai acontecer a formação do RNA na direção 5' 3', vão ser incorporados nucleotídeos complementares até um ponto de terminação, onde o RNA é liberado e as pontes de hidrogênio do DNA se unem novamente. Então, uma revisãozinha aí de como acontece essa transcrição. Nos eucariontes, essa transcrição ela é um pouquinho mais complexa, porque os genomas dos eucariontes eles são grandes e complexos, por isso os eventos que fazem parte da transcrição eles acabam sendo mais complicados. Nos eucariontes, há 3 tipos de RNA polimerase, 1, 2 e 3. Cada uma delas é responsável pela transcrição de um conjunto específico de genes. Essas enzimas elas são estruturalmente semelhantes entre si. As diferenças entre os tipos de organismo, elas começam pela região promotora, que nos eucariontes são mais variadas no que diz respeito ao número e aos tipos de sequência que nos procariontes. Então, nos eucariontes nós temos diferentes tipos de regiões promotoras. Uma outra diferença importante na iniciação eucariótica quando comparada à procariótica, é que a RNA polimerase não se liga diretamente ao DNA, mas se liga a proteínas anteriormente ligadas à região promotora desse DNA. Em relação ao RNA mensageiro, o RNA transcrito é o próprio RNA mensageiro utilizado na síntese de proteína, mas nos eucariontes, o RNA transcrito ele passa por modificações. O DNA ele é dividido em segmentos de nucleotídeos que codificam aminoácidos, que é os exons, e segmentos de nucleotídeos que não codificam aminoácidos, que são os introns. Essas modificações no RNA, após a formação, são chamadas de maturação, que ocorre exclusivamente no núcleo. Apenas quando o RNA mensageiro está maduro, ele vai ser exposto para o citoplasma e, consequentemente, traduzido em uma proteína. Nos eucariontes, a transcrição ela ocorre no núcleo da célula, formando uma grande molécula de RNA, que é chamada de RNA nuclear heterogêneo, que posteriormente é processada para formar o RNA mensageiro. Na formação do RNA mensageiro, os introns são retirados então pelas enzimas endonucleases. No início da transcrição dos eucariontes é adicionado a esse RNA mensageiro uma guanina metilada na extremidade 5', conhecida como capacete, que tem um papel fundamental nos passos iniciais da transcrição do RNA mensageiro, além de proteger esse RNA nascente da degradação.
A extremidade 3' do transcrito também é modificada. Uma cadeia de nucleotídeos com base adenina é adicionada, formando a cauda poli-A, que possui várias funções para essa molécula de RNA. A primeira função é importante na exportação do RNA mensageiro maduro para o citoplasma. A segunda, acredita-se que ela afete a estabilidade do RNA mensageiro no citoplasma e faz com que parte do sistema de sinalização para o reconhecimento do ribossomo durante o processo de tradução. O RNA mensageiro associado às proteínas de proteção contra as enzimas exonucleases formam, então, o que a gente chama de infossomo. O RNA transportador são as moléculas de RNA formadas a partir de longas moléculas de RNA que passam por clivagens e processos de maturação. Esse RNA transportador, quem vai carregar os aminoácidos para a síntese de proteína. Eles também são formados pelo processo de transcrição. Há uma tendência de que nas diferentes espécies, os genes que codificam o RNA transportador fiquem agrupados na mesma região dos cromossomos. O RNA transportador, eles são pequenas moléculas de RNA, diferentemente dos demais ácidos nucleicos. Eles apresentam diversas bases não usuais, ou seja, diferentes adeninas, guaninas, citosinas ou uracilas que se originam por modificações de bases usuais após a sua incorporação nas moléculas de RNA. As bases das moléculas precursoras do RNA transportador podem sofrer algumas modificações importantes para que esse RNA transportador desempenhe a sua função. A modificação mais evidente é a que permite o emparelhamento do RNA transportador com o RNA mensageiro. Ocorre em uma trinca conhecida como os anticódons. E são esses anticódons que vão se emparelhar com o RNA mensageiro durante a tradução. O sequenciamento de bases de centenas de moléculas de RNA transportador de organismos procariontes e eucariontes mostrou que todas têm a mesma estrutura secundária, uma forma em folha de trevo mantida por emparelhamento de bases entre pequenas regiões complementares. Então, é essa forma aqui, essa forma de trevo. Na ponta a gente vai ter aquele anticódon que eu acabei de comentar com vocês. Existem 4 braços principais presentes na estrutura, em forma de trevo, que recebem denominações relacionadas à sua estrutura ou função. Tá? Então, nós temos o braço aceptor, termina com uma sequência de bases não emparelhadas, cujo grupo hidroxila 2' ou 3' tem a capacidade de se ligar a aminoácidos, que é essa pontinha aqui azul. O braço ou alça T, assim denominado porque contém uma timina. O braço ou alça D, porque contém uma dihidroxila, né? E o nosso braço ou alça anticódon, que vai ser ligada então ao códon do nosso RNA mensageiro. A estrutura secundária do RNA transportador ele se dobra, originando uma estrutura terciária mais compacta, que é essa aqui, em forma de L, com o anticódon em uma das extremidades, e o braço aceptor na outra. A estrutura terciária ela é mantida por meio de pontes de hidrogênio entre as bases, que se encontram desemparelhadas na estrutura secundária. Em relação aos RNAs ribossômicos, eles fazem parte do ribossomo. Os ribossomos são estruturas ribonucleoproteicas compostas por 2 unidades de tamanhos diferentes que se encaixam uma na outra. Estão presentes no citoplasma das células e atuam na síntese de proteínas. Mais da metade dos ribossomos correspondem a esse RNA ribossômico. Existe uma grande quantidade de genes ribossomais nos eucariontes. As múltiplas cópias dos genes ribossomais em um determinado cromossomo ficam arranjados em série, sendo que uma região é separada do outro
do outro por uma região chamada região espaçadora, que não é transcrita, que varia de tamanho. Por causa do grande número de genes ribossomais, eles são facilmente visualizados em preparação microscópica eletrônica, utilizando a técnica de espalhamento da cromatina. Os RNAs ribossômicos, eles são transcritos pela RNA polimerase nos eucariontes no núcleo das células e assim são sintetizados os RNAs ribossômicos, acumulando-se, formando regiões conhecidas como nucleolos. Nesses locais, o RNA ribossômico se combina com proteínas, originando então os ribossomos finalmente. Os ribossomos que irão fazer parte do processo de tradução, que é o que nós vamos ver na próxima aula, a tradução ou a síntese de proteínas propriamente dita, ok? Então, até a próxima aula. Não se esqueçam de fazer os exercícios.